Olá pessoal, Opinião Otaku na Voz. Hoje venho falar sobre um anime pouco conhecido, chamado Hikaru no Go. Para quem não sabe, Go é um jogo de tabuleiro como xadrez, dama, entre outros. Mas o anime vai muito além do jogo ou do entendimento dele. Eu falo por experiência própria, pois não sei jogar e nem entendo as regras, mas mesmo assim curti o anime. Esse é mais um vídeo de momentos marcantes, e irei retratar o momento mais triste do anime. Ele engloba dos episódios 60 a 63, então é claro que vai conter spoiler. Avisado isso, vamos para o vídeo. Para um entendimento melhor, trarei o contexto, como sempre faço, para aqueles que não assistiram o anime entenderem um pouco mais. O protagonista se chama Shindo Hikaru, um estudante da sexta série. Ele estava no sótão da casa do seu avô, junto com sua amiga Akari, procurando coisas para vender, e acaba achando um tabuleiro de Go. E quando vai tirar a poeira, percebe que está manchado de sangue, mas sua amiga não consegue ver a mancha. Hikaru, ao tentar limpar o sangue, ouve uma voz misteriosa e vê um fantasma. Ele se assusta e acaba desmaiando e indo parar no hospital. No dia seguinte, na escola, ele fala para sua amiga que está tudo bem, mas o tal fantasma está seguindo Hikaru, como se estivesse ligado a ele, e somente o próprio Hikaru consegue vê-lo e escutá-lo. O fantasma se chama Fujiwara no Sai. Ele foi um antigo tutor de Go do imperador japonês. Ele ama o Go e sua alma não descansa em paz, pois ele quer dominar a jogada de Deus. No início, Hikaru fala que não tem interesse em Go e deixa Sai bastante triste, e isso meio que afeta o corpo de Hikaru. Hikaru faz um acordo em jogar de vez em quando, e Sai o ajuda nas provas de história. A partir daí, a relação dos dois é geralmente muito boa. Hikaru vai até um salão de Go para cumprir sua parte do acordo. Ele não curte muito o lance de jogar contra adultos, mas para sua sorte, existia um outro garoto da sua idade, e Hikaru pergunta à atendente se pode jogar contra ele, pois nunca jogou contra ninguém. O garoto percebe e se aproxima, apresentando-se como Toya Akira. Os dois duelam sem as regras oficiais, e Hikaru apenas obedece às instruções de Sai. PS, Hikaru nem sabe segurar as pedras de Go direito. Hikaru vai embora depois de um tempo, e a atendente fala que ele precisará treinar por muitos anos para ter alguma chance contra Akira. Mas os outros clientes ficam alvoroçados e percebem que Akira perdeu. A atendente se aproxima e fala que Hikaru nunca tinha jogado contra ninguém antes. Akira fica atônito, e aí inicia uma grande rivalidade que perdurará por toda a obra, pois Akira é filho do melhor jogador do Japão, chamado Toya Koyo. Este homem também busca a jogada de Deus, e durante a obra ele fica sendo detentor de 5 títulos dos 8 possíveis dentro do Japão. Akira estimula indiretamente Hikaru a aprender a jogar, e o protagonista entra no clube de Go da escola. Depois segue a trajetória dos jogadores até se tornar um profissional. Neste período, Sai só enfrenta o próprio Hikaru, pois o protagonista queria vencer por ele e não deixar um fantasma jogar em seu lugar. Isso é claro que gera vários problemas, pois Sai quer enfrentar os jogadores mais fortes, e quem vai ter esta chance será o próprio Hikaru e não ele. Durante um período, Hikaru joga pela internet e deixa Sai jogar. Ele acaba ficando bastante conhecido no mundo todo, pois derrota vários jogadores de alto nível e até profissionais de outros países. Devido a isso, Hikaru decide parar, mas alguns anos depois, Toya Koyo tem um ataque cardíaco e precisa ficar no hospital. Para não ficar entediado, ele passa a jogar pela internet, mas só durante esse período, pois ele prefere segurar as peças. Hikaru vê uma oportunidade de Sai enfrentar o melhor jogador da atualidade e fala para Koyo que conhece o Sai e que ele queria enfrentá-lo. Então pergunta se poderiam jogar pela internet. Koyo inicialmente recusa, pois ele não quer enfrentar alguém que se esconde. Mas depois de muita insistência de Hikaru, ele acaba aceitando. Sai fica chateado, pois ele não parece estar dando muita importância à partida. Então Hikaru pede para que Koyo jogue com seriedade, pois caso perca não invente nenhuma desculpa. Koyo fica um pouco irritado com a insinuação de Hikaru e diz para ele que caso ele perca, ele irá se aposentar do mundo do Go. Isso deixa Sai satisfeito, pois mostrou o interesse de Koyo, e Hikaru bem preocupado. Fala, otakus! Passando aqui para pedir o like no vídeo, pois isso ajuda e fortalece bastante o meu trabalho, além, claro, de se inscrever no canal. Também peço para aqueles que querem pedir reacts, tornem-se um membro, pois agora somente membros podem pedir reacts. E caso queira ajudar o canal sem compromisso nenhum, tem o QR Code na tela acima para doar qualquer valor. Muito obrigado e bora continuar o vídeo. Depois de uma batalha épica, Sai consegue vencer, mas Hikaru percebe uma jogada que o faria perder. Então Sai entende que viveu até agora para mostrar esta partida a Hikaru. A partir deste ponto,
ele percebe que em breve vai desaparecer, mas não conta a Hikaru, ao menos no início. Ele fica um pouco invejoso por Hikaru seguir jogando enquanto ele vai desaparecer, sumir para sempre. Mas ele percebe que é errado ter este sentimento, pois ele gosta bastante de Hikaru. Durante este período vimos um Sai bem triste, o que contrasta bem com o início do anime, onde ele está sempre feliz e animado. O avô de Hikaru liga dizendo que foi roubado, então Sai fica preocupado com o tabuleiro de onde ele saiu. Hikaru vai até a casa de seu avô, a pedido de Sai. Lá, eles encontram o tabuleiro e a mancha de sangue parece estar sumindo. Sai diz a Hikaru que ele vai desaparecer, mas o garoto não acredita, então Sai acaba não insistindo no assunto. A última partida de Sai é contra Seiji Ogata. Este homem ajudou Shindo a caminhar rumo aos profissionais e sempre se interessou pelo garoto, pois este homem é alguém próximo da família Toya. Ele assistiu à batalha entre Sai e Koyo e implorou Shindo para jogar contra Sai, mas Shindo não pode dizer a verdade sobre Sai e acaba desconversando. Mas ambos acabam participando de um evento e Ogata fica bastante bêbado. Então Sai pede para jogar contra Ogata, pois ele não se lembrará de nada. Hikaru aceita e desafia Ogata, e Sai vence com facilidade, pois Ogata está bastante bêbado. Mas ainda assim, Ogata nota uma jogada estranha no meio do jogo, que deu muita vantagem a Hikaru. Shindo, claro, desmonta o tabuleiro rapidamente e fala que Ogata jogou mal por conta do seu estado, e depois se retira. Hikaru não queria encontrar Ogata pela manhã, então parte bem cedo para casa. No trem, pequenas luzes verdes começam a sair de Sai, e ele percebe que seu fim está próximo. Chegando em casa, Sai pede para que Hikaru jogue com ele. Hikaru está muito cansado, mas pela insistência de Sai, ele joga mesmo de forma sonolenta. Durante um breve cochilo de Hikaru, Sai desaparece em uma cena emocionante e muito triste. Mas Hikaru pensa que ele foi dar uma volta, algo que nunca havia acontecido antes. Hikaru passa a procurar Sai e chega a ir à casa de seu avô. Chegando lá, Shindo vê o tabuleiro de onde surgiu o Sai e a mancha de sangue desapareceu completamente. Hikaru começa a se preocupar e decide ir até a ilha de Hiroshima, pois Sai já esteve no corpo de outra pessoa antes, há muito tempo atrás. Essa pessoa era Torajiro, mais conhecido na época como Hoinbo Shusaku. Durante aquele período, Shusaku foi considerado o melhor jogador de Go de todos os tempos. E diferente de Hikaru, Torajiro deixou Sai jogar todas as partidas. PS, Torajiro já era um ótimo jogador e viu que a habilidade de Sai era superior à dele, por isso o deixou jogar. Já Shindo nem sabia jogar e só descobriu a força de Sai bem depois. Torajiro acabou contraindo uma doença e morreu. Ele era um homem muito bom e passou a cuidar dos adoecidos e por isso acabou pegando a doença. O sangue no tabuleiro do sótão do avô de Hikaru era do próprio Torajiro. Hikaru vai com um amigo até Hiroshima e visita os lugares ligados a Torajiro. Lá ele descobre que tem um túmulo simbólico em Tóquio para Torajiro e na volta ele vai direto até ele e não encontra Sai. Hikaru vai até o Instituto de Go e pergunta ao responsável onde pode encontrar um fantasma. O homem leva na brincadeira e diz que tem uma sala com um fantasma, mas na verdade é uma sala de antigos registros de Go. Hikaru pede para ver os registros de Hoinbo Shusaku. O homem entrega os registros e se retira. Shindo percebe como Sai era um excelente jogador e percebe neste ponto o porquê Torajiro deixou Sai jogar. Hikaru pensa que foi egoísta e que seria melhor para todo mundo se Sai jogasse todas as partidas. Então ele grita pedindo a Deus para trazer Sai de volta e que o deixará jogar todas as partidas a partir de então. Mas nada acontece e ele começa a chorar ao perceber que seu amigo desapareceu para sempre. Hikaru decide parar de jogar Go e deixa todos muito preocupados, tanto amigos como rivais. Toya Akira vai até a escola de Hikaru para perguntar o motivo, o porquê dele não ir mais aos jogos, às partidas de Go. E Hikaru responde que não jogará mais, deixando Akira bem irritado. Hikaru foge de Akira dizendo a si próprio que queria deixar Sai enfrentar Akira, mas agora isso é impossível, pois ele desapareceu. PS, Hikaru neste ponto da obra já é um profissional de Go e um excelente jogador, mas por conta dos outros terem interesse nele por conta do Sai, ele se acha fraco. Hikaru também pensa que se ele jogar, Sai nunca mais retornará. A história de Shindo segue, mas infelizmente a obra não tem um final definitivo. Mas diversas coisas ainda acontecem daqui para frente. Claro que são outros momentos e eu não retratarei aqui. Mas o ponto importante a ser dito é que, claro, Sai era um excelente jogador e nunca perdeu durante toda a obra. Ele venceu todas as partidas, tirando um flashback do passado, da sua história, quando ele ainda era tutor do Imperador.
Lá ele acabou sendo prejudicado, pois o seu adversário roubou e conseguiu a vitória. Mas em uma partida justa e sem nenhum erro do próprio Hikaru, o Sai nunca perdeu. Por isso o Hikaru se sente inferior. E toda a atenção que o Hikaru tem dos profissionais de Go, os melhores jogadores, é por conta do Sai. Pois aquele encontro lá no início com o Toya Akira ficou marcado na mente de vários jogadores. E isso acabou chamando muita atenção para o Hikaru. Mas ele ainda assim evoluiu e consegue jogar em alto nível, até contra os melhores jogadores. Ele tem um potencial enorme e ainda é muito jovem, muito novo. Tem muito a aprender, a evoluir, a crescer e se tornar um excelente jogador, como os melhores da sua geração e também de outras gerações. Mas, infelizmente, a obra acaba antes que isso possa acontecer, o que é uma grande pena. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, que tenham gostado. Muito obrigado a todos e até a próxima! 神の一手に続く遠い道のり、私の役目は終わった。